E agora a pauta da entrevista com o tema Cuidados com a saúde masculina, com foco na prevenção do câncer de próstata. O entrevistado é o Dr. Emilson Nascimento Araújo, médico urologista e cirurgião geral do Hospital Vale do Una, o antigo Hospital Santa Rosa aqui em Palmares. A cada dia 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença, sendo essa a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. São estimados para este ano 68.220 novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA. Frente a essa realidade, a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, inicia mais uma edição da campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e também para a saúde do homem de forma global. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Emilson Nascimento Araújo, ele que é médico urologista e cirurgião geral do Hospital Vale do Una, antigo Hospital Santa Rosa, em Palmares. Ele falará, entre outros assuntos, sobre o procedimento correto para o combate ao câncer de próstata e de outras doenças relacionadas ao organismo masculino no contexto da campanha do Novembro Azul. Caio Vitor Lima vai conduzir a entrevista agora. É com você, meu nobre jornalista. Mais uma vez, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da 100.9, a você que está participando também através das nossas redes sociais. Também já desejar boa tarde ao doutor Emilson e agradecer, doutor, em nome da Nova Quilombo FM, para o senhor estar aqui mais um ano. É a terceira vez que o senhor já está aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. E lembrando, Márcio, que o nosso ouvinte também participa como entrevistador através das nossas redes sociais. Você pode mandar a sua pergunta para o doutor Emilson através do nosso WhatsApp 982851009, também através do Facebook, na live e também na live do YouTube. Você manda a pergunta, o doutor Emilson já está aqui conosco e ele terá o maior prazer de responder, como sempre, muito prestativo. Doutor, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com a primeira pergunta. De acordo com dados do IBGE, os homens vivem menos que as mulheres no Brasil. Na sua opinião, isso se explica, entre outros fatores, pelo fato de homens serem menos preocupados com a prevenção de sua saúde do que as mulheres? Que risco essa postura omissa de não procurar o médico pode acarretar para o homem, doutor? Boa tarde, jornalista Caio Vitor Lima. Boa tarde, apresentador Márcio. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Nova Quilombo FM e boa tarde a todos os ouvintes. Eu quero antecipadamente agradecer esta oportunidade, porque é através dessa oportunidade que nós temos a possibilidade de orientar as pessoas no sentido de fazer medicina preventiva. Em relação a esta pergunta, isso é real. Os homens têm uma certa dificuldade, têm um certo tabu em relação a fazer medicina preventiva. As mulheres, como já o fazem há muitos anos, elas fazem como se isso fosse uma rotina pré-estabelecida, sem nenhum preconceito. Os homens têm vários preconceitos. Isso já vem desde a infância. Aquela infância, vamos dizer assim, equivocada, em que o garoto é imune a tudo. O garoto é mais forte, o garoto não tem doenças, o garoto é terrivelmente muito mais equilibrado. Não. Esse tipo de cultura, esse tipo de conduta leva no futuro a essa dificuldade de homens terem preconceito em relação à saúde preventiva. Doutor, no caso, as mulheres quando iniciam seu ciclo menstrual, é comum que as mães já levem logo para uma ginecologista para que possam explicar o que está acontecendo e elas vão menstruar todos os meses. O fato de o homem não possuir uma regra como essa mensal também ajuda no fato deles nunca procurarem um médico desde a infância? Exatamente. Essa colocação é muito útil, porque esse fator que existe em relação à saúde feminina, que é da primeira menstruação, isso faz com que elas recebam muito mais atenção da mãe, muito mais esclarecimentos e a partir daí já começam a ter uma ideia de que medicina preventiva é fundamental. Em relação aos homens, a coisa é exatamente o contrário. Os pais já têm um certo tabu e falar sobre coisas de prevenção de saúde ou até mesmo sobre sexualidade com os filhos é muito, muito mais difícil. Mas com os trabalhos que a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo anualmente, porque esse programa Novembro Azul, isso é uma atitude mundial.
Isso é um programa estabelecido no mundo inteiro, justamente para combater essa dificuldade que o homem tem em se submeter a exames preventivos no sentido de melhorar a sua qualidade de saúde. Em função disso, o Novembro Azul, ele procurou focar no câncer que mais atinge o homem, que é o câncer de próstata. E, simultaneamente, no Novembro Azul, além de abordarmos o câncer de próstata, nós abordamos, de forma geral, a saúde masculina. Pois é, doutor. Agora o senhor considera que desde que começou esse Novembro Azul, já houve pelo menos uma tentativa de quebra desse tabu? Os homens estão ficando um pouco menos preconceituosos, porque me parece até que aqueles mais velhos até já estão quebrando um pouco mais o preconceito, e pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo às vezes mais brincadeiras e tabu entre os mais jovens do que aqueles mais experientes. O senhor também confirma isso? Exatamente, a sua colocação é real. No dia a dia do consultório, a gente já pode observar que esse tabu, em função das orientações que são repassadas, ele está diminuindo. Um dado estatístico recente é que mostra que apenas próximo de 10% de homens é que tem tabu em relação ao toque retal. Dia a dia, esse tabu está indo abaixo, principalmente porque o toque retal é o exame mais importante do ponto de vista de detecção de câncer de próstata, claro que associado aos outros exames, e que na realidade ele é feito de forma rápida e indolor. Doutor Emilson, né? Exato. Boa tarde ao senhor, eu sou a Edna Soares. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui através do nosso WhatsApp. É o Roberto, ele tem 46 anos e ele diz que tem alguns caroços no órgão genital. Ele diz que a presença desses caroços significa um problema? É uma doença? É uma ótima colocação. No dia a dia do consultório, nós urologistas recebemos vários homens que apresentam microlesões ao redor da glande, pensando que aquilo é doença. Todos nós, homens, nós temos ali na cabeça do pênis, próximo àquele sulco, nós temos glândulas que são próprias do pênis e que não representa nenhuma doença. Em algumas pessoas, as glândulas são praticamente invisíveis. Em outras pessoas, elas são um pouco maiores e em algumas outras, elas têm um tamanho, de certa forma, exagerado. São glândulas, não são doença e não precisam de tratamento. Porém, há tumores tipo verrugas que existem no pênis em função de contaminação, que aí sim são patológicas e precisam ser tratadas adequadamente. E desta forma, se você apresenta caroços no pênis, você tem que procurar o médico urologista para que a gente possa fazer o discernimento entre o que é patológico e o que é anatômico e funcional. Doutor, eu fazendo uma pesquisa para essa pauta, vi no site da Sociedade Brasileira de Urologia que muitas vezes as doenças no seu início não apresentam sintoma nenhum, não é nenhum sintoma mesmo. Então, no caso do câncer de próstata, quando o homem começa a sentir dores ou percebe sintomas ligados à próstata, isso já é indício de que a doença já está muito avançada e que já pode ser tarde demais? Eu vou, inclusive, aproveitar esta sua colocação para fazer um esclarecimento muito importante. E isso foi, inclusive, fruto do meu próprio consultório. Um paciente chegou no meu consultório e disse o seguinte: olha, doutor, um paciente seu falou que vinha para o seu consultório todo ano e que hoje tem câncer de próstata. Como pode ser isso? Essa colocação foi fundamental e eu já pensava nesta colocação para esclarecer às pessoas o que realmente é isso. Quando nós estamos falando à população para fazer exame de próstata preventivamente, isto não quer dizer que você não vá ter câncer de próstata. O que nós queremos dizer é que quem faz exame preventivo, a gente tem condições de dar o diagnóstico do câncer de próstata na fase inicial.
E quando o diagnóstico é na fase inicial, as chances de cura aumentam de forma muito grande. Então, que fique bem claro, quando você faz o exame preventivo, não quer dizer que não vá ter câncer de próstata. Você pode ter câncer de próstata sim, porém, o diagnóstico, fazendo o exame preventivo no caso de próstata anualmente, é dado na fase inicial. E na fase inicial, não só o câncer de próstata, como todos os outros cânceres têm cura, desde que diagnosticados na fase inicial. Inclusive porque há a diferença entre examinar e tratar. Em qualquer doença, você examina para saber se você a tem. O tratamento é que é outra coisa, não é, doutor? Olha, exato. E como você colocou na pergunta anterior, quando um câncer vem da sintomatologia, indica que ele já está numa fase muito mais avançada. É por isso que nós estamos aqui, neste Novembro Azul, tentando conscientizar as pessoas. E essa conscientização vale para todos os ouvintes, homens, mulheres, que o mais importante, o que sacramenta a cura de um câncer é o diagnóstico em fase inicial. Então, o exame preventivo é sinônimo de cura de qualquer câncer, desde que o diagnóstico seja precoce. Muito obrigado, Márcio Roger. Agora 12 horas mais 57 minutos, 12h57, eu falo para você agora do Supermercado Barbosa. Faça economia de verdade no Supermercado Barbosa em Água Preta. Preço baixo, mais conforto, melhor atendimento. Tudo isso você encontra, claro, no Supermercado Barbosa. Nas compras à vista, a partir de R$100 você ganha 5% de desconto. No Supermercado Barbosa, todos os dias sem promoções. E na sexta-feira, vários produtos com preços imbatíveis. Supermercado Barbosa, de frente ao Mercado Público, no centro de Água Preta. Esperando por você. E olha só a promoção de hoje. Lá no Supermercado Barbosa, mortadela fluminense, R$3,99 o quilo. E você comprando R$50, você recebe o cupom, coloca na urna. Tanto comprando no supermercado quanto no Atacado Barbosa, vai concorrer a um vale-compras o valor de R$1.000 e mais 20 vale-compras o valor de R$1.000 que serão sorteados em dezembro. Quanto mais você comprar, mais chances será de ganhar. Supermercado e Atacado Barbosa, o supermercado e atacado da família. Microfone aberto. Agora 12 horas mais 58 minutos, 12h58. Você também pode participar ligando para os nossos números 3662-2776, 3662-2777 ou 3662-2779. Você liga, deixa sua entrevista para o doutor Emilson. Caio Vitor Lima, Edna Soares, é com você. Doutor, mais uma pergunta vindo aqui pelo nosso WhatsApp. Agora é a Luciana lá de Jaqueira. Ela quer saber quais os sintomas do câncer de próstata. Quais os sintomas, doutor? Luciana, obrigado pela sua pergunta. Isso é muito importante. Os pacientes que apresentam câncer de próstata na fase inicial não têm nenhuma sintomatologia, nenhuma, absolutamente nada. Por isso a necessidade de fazer a prevenção. Quando o câncer já está em fase mais adiantada, os pacientes podem apresentar vários sintomas, dentre eles, dificuldade para urinar, o paciente sente que tem que fazer esforço para urinar. Por quê? Porque o câncer começa a comprimir a uretra prostática e o mijo para sair dá mais trabalho. Outros podem apresentar sangue na urina, mijam sangue, que nós chamamos de hematúria, também para casos mais avançados. Ou alguns pacientes têm desconforto no pé da barriga, outros pacientes sentem ardor e queimor na urina e outros urinam na fase de gotejamento. Mas esses sintomas normalmente indicam um câncer mais avançado. E é bom lembrar, na fase inicial, quando ele está restrito à próstata, quando ele tem cura total, ele não dá nenhuma sintomatologia. Doutor, a gente ouve falar muito em câncer de próstata, mas eu pelo menos não ouço falar muito em morte por causa do câncer de próstata. Mas ele pode causar a morte do paciente? O câncer de próstata mata em grande quantidade. Os números são absurdos. Na fase
inicial, quando o câncer está restrito à próstata, quando ele ainda não mandou células para outros sítios do organismo, nós curamos completamente o câncer de próstata. Em fase tardia, o câncer de próstata ele é fatal. É que às vezes faltam números para que as pessoas atentem em relação à mortalidade do câncer de próstata. Mas é só tentar colocar um pouquinho de observação que ele é o segundo câncer que mais mata a população masculina. Só perde para o câncer de pele, que entre homens e mulheres é o câncer que mais mata. Então, na população masculina, que todos fiquem atentos, que todos tomem as medidas de precaução, porque o câncer de próstata, excetuando de pele, é o que mais mata a população masculina. Doutor Emilson, mais uma pergunta vindo aqui pelo nosso WhatsApp. O Bruno, aqui de Palmares, diz o seguinte: há anos venho sofrendo de uma irritação na pele dos testículos, acompanhado de queimação e impinge na virilha. Ele quer saber o que pode ser esses sintomas. Bruno, essa sintomatologia é muito comum. Essa sintomatologia ela é decorrente de fungos de fácil tratamento, que normalmente nós tratamos o paciente e parceiro que o paciente possa ter. Agora, uma coisa importante, essa colocação do Bruno. A região genital, aquela região onde estão os testículos, o pênis, na mulher a vagina, esta região, ela precisa ser depilada toda semana. Mas o quê? Toda semana é necessário haver depilação, porque aquela montanha de pelos naquela região, e às vezes tem pacientes que quando tiram a roupa você pensa até que é a floresta amazônica, aquilo precisa ser depilado, porque aqueles pelos em grande quantidade, eles trazem, primeiro, odor desagradável, segundo, eles são vamos dizer assim, uma fonte para o crescimento de fungos e bactérias. Então, qual é a primeira precaução? É ter a região genital sempre depilada. Usa um barbeador e depila no mínimo uma vez por semana. Você já vai estar se livrando de várias doenças fúngicas e bacterianas, fora o odor. Eu já orientei, inclusive, doutor, conversei com o Caio Vitor Lima. Se a mãe não, a gente conversa e orientei. A gente conversa. Olha, que você está trazendo a conversa para todo mundo escutar. Olha, Caio Vitor Lima, tem que se depilar, tem que fazer a higiene, entendeu? Correto. Caio? É importante, não é, doutor? Importantíssimo. Por isso que a colocação de Bruno foi super importante para que eu pudesse abordar esse assunto aqui com vocês. Vamos mudar de assunto, vamos colocar outra pergunta aqui. Vamos prosseguir com a entrevista. Temos mais uma pergunta, vindo lá de Ribeirão, é a Kátia. Ela diz qual exame que tem o melhor diagnóstico para o câncer de próstata, o de sangue ou do toque retal, doutor? Kátia, a sua colocação foi fundamental para este programa. O diagnóstico do câncer de próstata, ele se baseia em 5 exames, em 5 procedimentos que precisam estar em conjunto. Então vamos lá. A primeira coisa para um diagnóstico de câncer de próstata é você fazer uma consulta bem feita, que nós chamamos anamnese, história, onde você vai investigar a sintomatologia do paciente, você vai investigar os fatores hereditários e outros dados da história do paciente. Então, a anamnese é o primeiro fator. O segundo fator, nós utilizamos a ultrassonografia do aparelho urinário com estudo da próstata. É muito importante e é um dos fatores que vai nos ajudar a dar o diagnóstico correto. Um simples sumário de urina. Olha, o sumário de urina é um exame extremamente simples, de importância fundamental. Ele pode mostrar processos infecciosos, ele pode mostrar sangramento e outras coisas no que a gente chama de sedimento na urina. Esse é o terceiro. O quarto, nós temos o toque retal. O toque retal é imprescindível. Não existe nenhuma forma
de você dar diagnóstico de câncer de próstata, deixando o toque retal de lado. O toque retal faz parte, é importantíssimo. É até um mito, não é, doutor? Que não, se você fizer o de sangue, já detectar, já dispensa o toque retal. Quer dizer, ele não é dispensável. O toque retal nunca é dispensável. O exame seguinte, nós fazemos o PSA. PSA, gente, o que é isso? Isso é um marcador. Isso é um hormônio que é produzido pela próstata que pode ter alterações. Porém, ele se altera também em casos benignos. Por isso é que a gente tem esses 5 fatores associados para a gente chegar ao diagnóstico depois com o último deles, que é a biópsia. Então, quando você faz a história, sumário de urina, ultrassonografia, dosagem de PSA, toque retal, e você chega à conclusão de que esse paciente tem uma possibilidade de ter câncer de próstata, nós partimos para a biópsia. O que é a biópsia da próstata? A biópsia da próstata é o exame de retirada de 18 ou mais fragmentos, pedaços da próstata, para que a gente possa, através do exame anatomopatológico, confirmar o diagnóstico de câncer de próstata. Há uma coisa muito boa em relação a isso aí. Hoje em dia nós temos um exame chamado ressonância magnética multiparamétrica, que alguns profissionais já fazem questão de dizer que um dia a própria biópsia, o próprio exame anatomopatológico será substituído pela ressonância magnética paramétrica, de tão eficaz e de tão específico que é este exame. Mas por enquanto não. Por enquanto a própria ressonância paramétrica ela nos mostra as lesões, mas ainda é retirado fragmento para que o estudo anatomopatológico seja a última voz. Muito bem respondida a pergunta da Kátia lá de Ribeirão. É com você, Márcio. Ok, muito obrigado. Corta pra mim, Nick Pinheiro, 1h mais 8 minutos. Olha só, eu falo pra você agora do resultado do jogo do bicho. Banca Paraibana. A Casa Lotérica Paraibana informa o resultado da Val Pernambuco das 12h40. Casa Lotérica Paraibana, sua aposta em boas mãos. E agora o resultado do jogo do bicho. Primeiro prêmio, 38,87 deu Tigre. Primeiro prêmio, 38,87 Tigre. Segundo prêmio, 84,23 deu Cabra. Segundo prêmio, 84,23 Cabra. Segundo prêmio, 28,05 deu Águia. Terceiro prêmio, 28,05 Águia. Quarto prêmio, 0846 deu Elefante. Quarto prêmio, 0846 Elefante. Quinto prêmio, 3094 deu Viado. Quinto prêmio, 3094 deu Viado. Esse foi o resultado da Val Pernambuco das 12h40. Casa Lotérica Paraibana, sua aposta em boas mãos. Esse foi o resultado do jogo do bicho. Ponto de vista, porque opinião é liberdade de expressão. Ponto de vista. Ponto de vista. 1h mais 9 minutos, 1h09, estamos tendo a honra de receber aqui o competente médico Dr. Emilson. Continua, Edna Soares, é com você. Vamos a mais perguntas através do nosso WhatsApp. Doutor Emilson, é normal ter um testículo maior do que o outro? Essa pergunta é do nosso ouvinte, o final do telefone 4262, não se identificou, mas é normal, doutor, ter um testículo maior do que o outro? Em relação aos testículos, eles nunca são iguais. Olha aí. Um testículo é mais alto, o outro mais baixo, um é um pouco maior, o outro um pouco menor. Mas, se a diferença de tamanho for monstruosa, o testículo maior com certeza vai ter alguma alteração. Ou, se essa diferença for para menor, o testículo muito menor também pode ser patológico. Por isso é que é importante que esse paciente que apresenta diferença nos testículos gritante seja examinado por um médico urologista. Mas lembrar, nunca são iguais, são semelhantes, porém diferem em altura e tamanho, mas com uma diferença razoável só.
Doutor, câncer de pênis, também outra doença que atinge muito os homens, e numa sociedade fálica como a nossa, não ter o pênis, você ter a oportunidade de perder o pênis é algo muito grave. Então, conforme dados divulgados pelo site do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pênis é um tumor raro com maior incidência em homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Que sintomas podem indicar a suspeita da doença e como se pode evitá-la, doutor? O câncer de pênis, Caio, foi muito bom você ter abordado, porque dói muito ao médico ter que amputar um pênis. Amputar é cortar o pênis, tirar um pedaço e às vezes até cortar o pênis do homem completamente. Quando você pode corrigir de forma extremamente simples. Então, o que tem que fazer para não ter câncer de pênis? Primeiro, exame do pênis desde criança. Tem que ver se a criança tem ou não fimose. Tem que ver se a criança consegue expor a glande, a cabeça do pênis. Se não consegue, facilmente, inclusive nas crianças menores, a gente trata com medicamento, pomada, em 28 dias, com boa atenção de quem cuida da criança, a gente consegue resolver sem precisar operar essas crianças. No passado era um transtorno, porque são crianças muito jovens, muito pequenas, e aí teria que fazer sedação, anestesia, horrível. Hoje não precisa mais. Esse primeiro exame já fica por conta do pediatra. Se por acaso escapar o pediatra, a cuidadora, a mãe, tem que olhar o pênis da criança. Se a criança não consegue expor a glande, tem que procurar o médico para fazer o tratamento à base medicamentosa. Crianças maiores ou adultos, a gente faz uma cirurgia, que nós chamamos de postectomia, que é a liberação da cabeça do pênis. Para quê? Para que o homem possa todo dia lavar a cabeça do pênis com água e sabão e enxugar. A companheira, ela é fundamental para evitar câncer de pênis. Ela tem que examinar o pênis do parceiro. Se por acaso ela notar que o pênis não tem exposição completa, ela tem que orientar o parceiro a procurar o urologista para que esta cirurgia seja realizada e a gente coloque esse paciente fora do risco de câncer de pênis. O que nós atribuímos, na maioria dos casos, a câncer de pênis é um fator também cultural. Porque nós homens, nós temos a verdadeira apreciação pelo nosso pênis. Quando vamos tomar banho, temos o maior cuidado de lavar e às vezes lavamos até excessivamente, com muito cuidado. Tem gente que dá nome ao próprio pênis. Dá até nome, exatamente. Chama-se cuidado e quem ama, cuida. É verdade. As pessoas que não têm esse cuidado, a parceira pode induzir, porque a parceira sabe na hora da relação sexual se o pênis do paciente tem ou não fimose. E fazendo a cirurgia corretiva, que inclusive é feita com anestesia local, o paciente não fica internado, melhora a relação sexual do paciente e ele evita câncer de pênis, evita perder o pênis. A prática da masturbação na adolescência, doutor, na puberdade, pode ajudar a diminuir essa fimose no pênis ou realmente só por correção cirúrgica? A prática da masturbação, ela é extremamente salutar, saudável, não é pecado, ela faz parte da sexualidade, a sexualidade é explosiva e a masturbação é necessária. Durante a masturbação, o próprio, vamos dizer assim, que vai executar o ato, ele tem que ver se consegue expor a glande ou não. Claro, quando for fazer masturbação, tem que fazer obrigatoriamente com espuma, não pode ser sabonete, para não ter lesões penianas. Peraí, doutor, por favor, masturbação com espuma. Eu não consegui compreender bem. Como é que faz essa espuma para se masturbar? Não é uma questão pessoal, a questão dos adolescentes que estão ouvindo o programa, de repente... não é nem vocês, não, estão se masturbando errado e pode ser perigoso. Né, entendi. A masturbação com, vamos dizer assim, com produtos abrasivos,
como sabões e sabonetes, ela vai gerar um trauma peniano, vai cortar. Você tem vários produtos no mercado disponível que eles facilitam a masturbação. Então, é importante fazer? Claro. Tem apenas que tomar as precauções para usar os produtos que são indicados para masturbação. Pode melhorar em relação à fimose? Pode sim. Mas, normalmente, a fimose grave, você não consegue expor a glande. Então, você não tem como fazer a retração. Daí, a conduta correta é cirurgia com anestesia local. Boa tarde, doutor. Tem mais uma pergunta vindo aqui através do nosso WhatsApp. O ouvinte diz o seguinte: eu gostaria de saber se a zoospermia tem tratamento e quais são? A zoospermia depende exclusivamente a origem, o que causou a zoospermia. Na investigação, nós temos várias formas de investigar, porque a zoospermia ela pode ser de natureza, vamos dizer assim, hormonal, mas ela pode ser também de natureza obstrutiva. Sim, esclarecendo o que é a zoospermia. É o paciente que mesmo ejaculando, ele tem o líquido ejaculatório, mas lá dentro não tem espermatozoides. São pessoas que estão casadas há um certo tempo. Normalmente esses diagnósticos são dados quando alguém está pretendendo ter filhos. E aí, 10 anos de casado, não tem filhos, procura o especialista e a gente, claro, um dos primeiros exames que fazemos é o espermograma e a gente detecta a ausência de espermatozoides. Daí nós vamos buscar as causas, se foi de natureza hormonal, se foi de natureza até do ponto de vista traumático, se foi problemas de trauma a gente tem como reverter. Mas o importante é dar o diagnóstico da causa da azoospermia e procurar resolver. Muitos casos são completamente resolvíveis, outros não. Agora, deixa-me ver aqui, 1h mais 18 minutos, 1h18. Caio Vitor Lima está curtindo bastante a entrevista, inclusive uma das que você tem mais, assim, participado, né? Aqui. Ativamente. Vamos ouvir o comercial. Vamos agora falar para você da ProGold. Nos dias de hoje, a proteção vem sempre em primeiro lugar, pensando nisso. Chegou a Palmares a Associação ProGold, Clube de Benefícios e Proteção Veicular para Carro e Moto. Só com a ProGold você tem a mais confiável proteção veicular 24 horas, com reboque até 800 quilômetros, proteção total contra roubo, furto e motos, cobertura de faróis, vidros e lanternas, oficina de qualidade e cobertura contra prejuízos a terceiros. A Associação ProGold, Praça Bispo Pereira Alves, número 682, boxe 5, abaixo do Hotel Destaque aqui em Palmares. Os telefones, anote aí, 3662-2615, WhatsApp 989187880. Fale com Ricardo Márcio. A Associação ProGold, Clube de Benefícios e Proteção Veicular para Carro e Moto. Microfone aberto. 1h mais 19 minutos. Os nossos amigos podem mandar suas mensagens também pelas nossas lives no Facebook e YouTube. Aproveitando aqui na live no Facebook, doutor Emilson, o Lucas, ele estava fazendo uma pergunta aqui, só que eu acho que desapareceu aqui, ele apagou, mas eu vou fazer a pergunta: o que é condiloma? Condiloma era a pergunta do Lucas, que estava aqui na live, mas acho que ele já saiu. Doutor Emilson, boa tarde. Lucas, boa tarde. Condilomas são verrugas, são tumores e eles podem aparecer principalmente na região do pênis, no escroto, nas mulheres aparecem nessa região da vulva. Então, condilomas são tumores virais, são verrugas virais. Temos uma pergunta aqui pela live também, a Edna vai ler a pergunta para o senhor. O Miguel Sérgio, ele diz o seguinte: a cachumba causa esterilidade, doutor? Nessa fase em que você está mais sujeito à infecção por cachumba, e às vezes por não ter uma conduta que se chama uma conduta adequada, você tem às vezes concomitantemente uma infecção
ou até mesmo um processo inflamatório na região dos testículos, chamado de orquiepididimite, e essa orquiepididimite pode realmente levar a lesões tanto do fator de epidídimo como dos fatores de condução dos espermatozoides. Doutor, o alcoolismo e o consumo de cigarros podem acarretar problemas na vida sexual dos homens? Podem, por exemplo, provocar uma disfunção erétil, perda da libido, entre outros problemas? Disfunção erétil é um dos temas mais importantes para nós abordarmos. Por quê? Porque é um tema muito comum no consultório do urologista. Então nós vamos mais ou menos segmentar como falar sobre disfunções sexuais. Por exemplo, jovens, pessoas jovens, extremamente saudáveis, que chegam no consultório com essa queixa de disfunção sexual, a grande maioria tem problemas apenas de natureza psicológica. A gente diz logo, olha, isso aqui é de natureza psicogênica. Daí a gente faz os exames complementares e mostra para o paciente que do ponto de vista orgânico o paciente está bem, e aí a gente lança a mão da psicoterapia. Uma boa psicoterapia nesses casos de pessoas com disfunção sexual psicogênica resolve completamente. Porém, nós temos várias outras causas de disfunção sexual que você inclusive colocou na sua pergunta. Alcoolismo. O alcoolismo é uma das grandes causas de disfunção sexual. Fumo. Paciente quando chega no consultório que tem problemas de fumo, o fumo, além de todos os problemas, cânceres de tudo que você imaginar. Inclusive tem uma frase muito forte sobre o fumo. O fumo sempre cobra o seu preço, sempre. Ou ele te traz câncer, ou ele te traz impotência sexual, vários fatores de natureza respiratória. Então, quem fuma tem que pensar 10 vezes. Primeiro, o fumo vai me matar. Isso aí eu tenho que ter consciência. Antes de me matar, ele vai me trazer uma montanha de problemas. E uma delas é a disfunção sexual, em função de que o fumo causa também vasoconstricção. O nosso pênis sobe, o nosso pênis fica ereto se o sistema cardiovascular estiver bem. E o fumo atrapalha muito nesta região. Existem, claro, outras causas fundamentais. Por exemplo, diabetes. O diabético tem que ser extremamente responsável. Quando o diabético não cuida, ele fica impotente e para o resto da vida. Por quê? Porque ele destrói toda aquela parte vascular que levaria sangue para ter uma ótima ereção peniana. Então nós avisamos logo. Diabetes, se você não cuidar, no futuro, quando quiser ter relação sexual com a esposa, vai ter que pedir ajuda aos universitários. Deixa eu fazer uma pergunta aqui enviada pelo Cintura de Poico. Não, pelo amor de Deus. Cintura de Poico. Mentira que tu vai fazer Cintura essa... de Poico. Pelo amor de Deus. Ele, veja só, preste atenção, viu, doutor Emilson? Ele pergunta o seguinte: sexo oral pode pegar bactéria no pênis? Ele coloca assim, P-E-N-E-S, no pênis. Sexo oral pode pegar bactéria no pênis? É a pergunta do Cintura de Poico, doutor Emilson. Olha, é quase um doutor ele. O sexo oral, claro, se quem estiver fazendo sexo oral tiver contaminação na região oral, claro que você pode transmitir através do sexo oral contaminação para o pênis e o contrário também. Não há nenhuma contaminação na região oral de quem está praticando, porém no pênis ou na vagina de quem está recebendo o sexo oral, a contaminação. Aí esta contaminação, obviamente, vai passar para a região oral de quem está fazendo. Doutor, existem muitas doenças que a sociedade, por ignorância, acha que apenas atingem as mulheres, como câncer de mama, HPV, entre outras. Inclusive, temos o Outubro Rosa, que é muito focado na saúde feminina e também a respeito do câncer de mama. Mas essas doenças também podem atingir o público masculino e como o homem pode identificar HPV, câncer de mama, entre outras. São doenças comuns aos dois sexos. Claro que o câncer de mama é muito mais frequente no lado feminino, mas também tem câncer de mama em homens.
Então, até os próprios homens, quando notarem qualquer alteração na mama, tumoração, endurecimento, obviamente tem que procurar o mastologista para identificar que tipo de alteração é aquela que está acontecendo. Em relação a HPV, olha, HPV, graças a Deus que o mundo abriu os olhos para HPV. HPV são verrugas, elas são extremamente sérias em mulheres, por isso que as mulheres têm que fazer o exame preventivo a cada 6 meses, se tem vida sexual ativa, porque na detecção dessas verrugas, elas são facilmente cauterizadas, e se não houver um diagnóstico, se não houver um exame preventivo, essas verrugas, elas se tornam causa de câncer de colo uterino. No homem também. E a gente encontra condilomatose com muita frequência em pacientes que fazem sexo anal, no grupo de homens que fazem sexo anal. Então, vamos dizer assim, vamos colocar como uma precaução. Quando se vai ter relação anal, é bom fazer uma inspeção do ânus que vai ser cedido para ver se tem ou não verrugas nesta região. Doutor, você usou um termo muito bom, o ânus que vai ser cedido. Isso é maravilhoso. Olha, agora, isso é interessante. O ânus que vai ser emprestado. Eu não quero fazer graça com isso, embora seja um termo maravilhoso, o ânus que vai ser cedido. Mas o senhor falou, fazer uma inspeção. Como é que essa inspeção pode ser feita? Mas a inspeção é visual e manual. Por quê? Porque se houver verrugas nessa região e você tiver penetração peniana, aquelas verrugas vão se espalhar para o pênis também. Então isso é importante. Essas verrugas, esses condilomas, HPV, eles são macroscopicamente detectáveis. Então é uma forma simples de você evitar este tipo de contaminação. Olha, em relação ao HPV, às vezes as lesões são tão imensas que elas geram transformação celular peniana, levando a câncer de pênis. Nossa, uma doença levando a outra. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Márcio Roger, comercial. 1h mais 28 minutos, 1h28. Olha só, atenção para essas pessoas comparecerem no escritório do advogado Dr. Eli Alves Bezerra, na Avenida Coronel Pedro Paranhos, número 388, no centro de Palmares, para tratar de assunto do seu interesse. Comparecer rápido, com urgência. Atenção, Maria de Lourdes da Silva, filha de Geraldo Manuel da Silva e Helena Isabel da Silva, residente na Nova Jaqueira, número 4, no centro da cidade de Jaqueira. José Vicente de Lira, residente na Rua Tancredo Neves, número 17, Maraial. Amaro da Silva Oliveira, ele filho de Ulisses de Oliveira, residente na Rua O, número 619, bairro Newton Carneiro, aqui em Palmares. José Justino da Silva, ele filho de Antônia Maria da Silva, residente na Travessa da Boa Vista, no centro de Joaquim Nabuco. José Josenildo da Silva, residente na Rua da Coab, número 92, ao lado do cemitério, no centro de Belém de Maria. Maria José da Conceição de Amorim, filha de Manuel Alexandre Amara Maria da Conceição, residente na segunda Travessa Juarez Lins de Holanda, bairro Joaquim Coutinho, Água Preta. Alessandro Ferreira da Silva, filho de Edmilson Ferreira da Silva e Adeusuíta Ferreira da Silva, residente no Engenho Mangueira, Água Preta. Marcos Feitosa da Silva, filho de José Feitosa da Silva e Maria do Carmo Firmo da Silva, residente na Rua do Açude, centro de Joaquim Nabuco. Maria do Socorro da Silva, filha de Amaro Vicente da Silva e Terezinha Maria da Silva, residente na Rua João Paulo II, sem número, bairro Campestre, Alagoas. E José Cristiano Muniz da Silva, filho de Benedito Francisco da Silva e Maria do Carmo Muniz da Silva, residente no Engenho Boa Vista, sem número, Jaqueira. Todos esses comparecerem com urgência no escritório do Dr. Eli Alves Bezerra, advogado, na Avenida Coronel Pedro Paranhos, número 388, no centro de Palmares, para tratar de assunto do seu interesse. Comparecer com a máxima urgência. Vai correndo e aproveita. Microfone aberto.
Agora 1h mais 30. Prossegue Peito de Aço, trazendo aí mais perguntas para o doutor Emilson. É com você, Adriana. Doutor Emilson, tem uma pergunta aqui da mocinha aqui de Palmares. Ela disse que o esposo fez uma cirurgia de varicocele e depois dessa cirurgia, eles notaram que o testículo ficou com um volume muito maior. Um dos testículos ficou com um volume muito maior. Isso é um problema? Em relação à cirurgia de varicocele, quando vamos realizar a cirurgia, nós vamos exclusivamente com o objetivo de ligar as varizes. Porém, às vezes, existem condutos linfáticos, condutos que fazem a drena da linfa dos testículos, que também são ligados. E aí, aquele testículo operado, onde houve ligadura de vasos linfáticos, eles começam a apresentar coleção de linfa em sua região. E aí eles fazem um quadro de hidrocele, água no ovo, que isso precisa realmente de cura cirúrgica simples e que as pessoas fazem com anestesia local sem precisar de internamento. Isto é realmente decorrente da cirurgia de varicocele, porém, doença benigna com fácil correção cirúrgica. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Mais uma pergunta aqui, doutor. Ela disse que fez na verdade, ela foi diagnosticada, o médico disse que poderia ser o câncer, mas não havia necessidade de fazer a biópsia por causa da idade. Isso pode acontecer? Qual é o câncer? De que região? De próstata, doutor. Ela disse que como é aqui, meu Deus? Então, o médico disse que poderia ser câncer, mas que não havia necessidade de fazer biópsia devido à idade. Isso aí é real. Existe já, na verdade não existe um consenso, mas alguns profissionais, eles já até advogam a possibilidade de em pacientes acima de 85 anos nem pedir o PSA. Por quê? Porque eles consideram que esses pacientes que têm comorbidades, o que são comorbidades? São doenças associadas a isso aí. Por exemplo, o doente já tem 85 anos e ele tem simultaneamente diabetes, ele tem simultaneamente problemas do coração e ele tem câncer de próstata. Então, às vezes, parte desses doentes morrem dessas comorbidades e o câncer de próstata vai seguir seu rumo sem matar esse paciente. Mas isso não se adequa e não se enquadra a todos os pacientes. O médico tem que fazer uma interpretação de cada doente. Tem pacientes que nós não indicamos cirurgias. Por quê? Porque as condições de saúde desses pacientes não oferecem nenhuma garantia, nenhuma segurança para cirurgia. Então, esses pacientes são apenas mantidos. Há outros casos também, e nesse próximo caso que eu vou citar, nem são pessoas velhas. Há pessoas novas que têm câncer de próstata, que nós, através de alguns algoritmos, conseguimos declarar como sendo cânceres de baixa malignidade, que nós resolvemos apenas observar esses pacientes. Claro que há critérios nos quais este tumor precisa ser enquadrado para que ele seja considerado um tumor agressivo ou um tumor de observação. Mesmo o tumor de observação, ele é estudado continuamente para ver se ele muda o padrão de agressividade. Em caso de mudança, a indicação correta é cirurgia. E no caso específico dessa paciente, provavelmente o médico examinou o paciente e avaliou que ele poderia, com as outras doenças existentes, falecer sem que o câncer de próstata fosse o causador. Doutor, nós ficamos muito agradecidos com a sua presença aqui, é sempre muito importante, já é o 3º ano que o senhor vem e traz esclarecimentos de maneira muito prática, muito simples, sem nenhum tabu na sua discussão, e isso é realmente essencial. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma última pergunta, doutor. O senhor disse logo no começo da entrevista que ainda há um tabu dos homens de procurarem ajuda médica, principalmente numa visão mais preventiva do que de busca do tratamento. Isso se dá, doutor, simplesmente por uma questão cultural, de machismo do homem, ou há de fato, hoje, no serviço público, poucos urologistas atendendo em postos de saúde mesmo? O homem realmente, quando procura, consegue encontrar com facilidade um urologista?
Em relação à especialidade urologia, claro que hoje nós temos muito mais especialistas em urologia do que tínhamos antes, em função de vários serviços que foram abertos com esta finalidade. Eu acredito que com aproximadamente uns 10 anos, essa carência ela já será suprida em função do número de serviços que hoje foram autorizados a ter residência médica em urologia. Então, essa especialidade cada dia está mais disponível para a população e acredito que esse impasse logo, logo será resolvido. Muito obrigado, doutor. Qual a mensagem que o senhor deixa agora nesse contexto do Novembro Azul? Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês esta oportunidade, porque é através da mensagem que nós passamos a todos os ouvintes que a gente consegue minimizar os males em relação a diagnósticos não detectados precocemente. Eu espero que cada um dos ouvintes que teve a oportunidade de ver esta mensagem que tentamos passar aqui, seja um divulgador da ideia de medicina preventiva, de fazer com que as pessoas se sintam entusiasmadas para fazer medicina preventiva, porque a medicina preventiva é a melhor forma de se fazer medicina. Muito obrigado mais uma vez e cada vez que eu tenho essa oportunidade eu fico extremamente agradecido. A Sociedade Brasileira de Urologia luta por isso e todos nós ficamos felizes. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Dr. Emilson, seja sempre muito bem-vindo aqui aos estúdios da Nova Quilombo FM. Agora, 1h mais 37 minutos, 1h37, Caio Vitor Lima. Mas se não deixar de agradecer também ao pessoal do Hospital Vale do Una, que nos cedeu aqui o Dr. Emilson a vir aqui, ele que atende lá no Hospital Vale do Una. Um abraço para a Lília, um abraço para o Dr. Regis também, lá no Hospital Vale do Una. E dizer, doutor, que o senhor atende lá, né? Quais são os dias que o senhor atende no Hospital Vale do Una, que é o antigo Santa Rosa? Exato. Eu faço urologia e cirurgia geral, Hospital Santa Rosa, todas as quintas e sextas-feiras a gente faz consultório de 8 até 1 da tarde e no período da tarde a gente faz as cirurgias. Agora 1h mais 37 minutos, 1h37.